O transtorno de déficit de atenção por hiperatividade, mais conhecido como TDAH, afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar. Dificuldades para poder manter o foco nas atividades propostas e agitação motora caracterizam a síndrome. Eu conversei com a Alessandra Egg, fonoaudióloga e psicopedagoga, sobre o assunto. Confere aí. O Você Sempre Linda de hoje está recebendo a Alessandra Egg. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Michele. A Alessandra é fonoaudióloga, psicopedagoga e hoje a gente vai falar sobre o transtorno de déficit de atenção. Sim. Alessandra, explica pra gente então o que é o transtorno de déficit de atenção. O TDAH, né, conhecido como transtorno, ele é um transtorno neurobiológico. Ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e, se não tratado, Michele, ele pode levar a distúrbios de aprendizagem, problemas relacionais de comportamento, então ele precisa de ser diagnosticado o quanto antes, de forma precoce. Lendo a respeito, eu vi que o TDAH, ele é hereditário. Isso é verdade? Sim, na maioria dos casos, sim, né? Quando eu recebo os pacientes no consultório, os pais levam a criança e aí na conversa o pai descobre que ele tem ou a mãe descobre que ela tem. Sim. Então ou o pai tem ou a mãe tem. E qual que é a diferença entre o TDAH e a dislexia? A dislexia, ela é um transtorno neurobiológico também, só que ela tem como comorbidade o déficit de atenção. Na dislexia existe uma dificuldade em decodificar os símbolos gráficos e auditivos. Então a criança, ela lê, mas ela não consegue compreender o que ela está lendo. Então é comum, por exemplo, se alguém ler para ela uma questão ou um livro, um pedaço de um livro, um texto, ela vai compreender tudo. Mas ela, se precisar fazer aquilo sozinha, ela precisa de ajuda. Ela vai ler e não vai ter essa compreensão. Ela tem muita dificuldade em compreender, porque esses signos, essa decodificação, ela chega errada no cérebro. Então, por exemplo, é muito comum o B pelo P, o D pelo Q, o M pelo N, o N confunde com o U. Então, para a criança, isso é muito complicado. E a gente sempre fala TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção por hiperatividade. Existe somente o transtorno de déficit de atenção sem o caso da hiperatividade? Sim, nós chamamos de predominantemente desatento. E aí é que os professores têm que ficar mais atentos em sala de aula, porque normalmente essa criança ela não tem uma agitação motora. Ela não senta, levanta, é uma criança tranquila. Ela obedece os professores, ela acata a ordem. Então eu imagino que seja mais difícil de diagnosticar. Isso, porque ela é uma criança que não dá trabalho. Sim. Mas ela está olhando para o professor e a cabecinha está em outro lugar, está lá no mundo da lua. Está pensando em outras coisas. Nesse caso, quais são os meios, especificamente desse caso, para começar a fazer um diagnóstico? É muito comum em casa os pais perceberem assim, nossa, toda vez que eu faço o dever com ela, eu tenho que ficar chamando. Passa um mosquito, se passar uma abelhinha, ela está acompanhando essa abelhinha. Né? Se tem um barulho de um caminhão lá fora, ou de um carro, ou se alguém chega, tudo distrai. Então é por aí. Prova, quando recebe prova, por exemplo, o pai analisa ali, o pai e a mãe, e vão falar assim, nossa, mas você errou isso, filha, tão fácil, nós estudamos isso. Às vezes confunde o mais com o menos com o mais, a multiplicação, mas não porque não saiba, ela sabe, mas a desatenção. Então erra coisas primárias por desatenção. E no caso do TDAH ligado à hiperatividade, quais são os sintomas? Como que a gente pode identificar? Eu imagino que seja o oposto. É mais fácil, né? Sim. Porque é aquela criança que o pai chega e fala, nossa, meu filho não para quieto. Eu não estou aguentando mais, eu não consigo nem levá-lo na casa da minha irmã ou na casa da minha mãe, porque ninguém tem paciência com ele. Então as pessoas acham que essa criança ela é desobediente,
sabe? Que desrespeitam as ordens porque realmente quer, que o pai não põe limite nessa criança e, na verdade, muitas vezes não é isso. Tem a questão do limite? Tem sim, mas no caso do TDAH, a questão não é essa. Ele precisa de uma ajuda, ele precisa de atendimento, né? E existe solução para isso. E eu imagino que a criança que tenha a hiperatividade, ela deve ser do mesmo jeito o tempo todo. Ela da agitação, falando da agitação. Desde pequenininha. Os pais relatam isso. Meu filho é assim desde pequenininho. Então, essa é uma característica muito forte do TDAH, porque você não acha essa característica só na escola. A criança carrega essa característica desde pequeno. E esse diagnóstico, ele deve ser feito por um grupo, uma equipe profissional? Sim. Neurologista é importantíssimo, né? O psicopedagogo que faz a avaliação, encaminha para o neurologista com o relatório dele, né? Do próprio psicopedagogo, e aí o neuro vai avaliar aquilo, o relatório, avalia essa criança e aí ele chega a um ponto, não, realmente tem TDAH, então nós vamos fazer o quê? Aí muitas vezes é medicamentoso, mas só a medicação não é o suficiente, precisa de terapia. E essa medicação, ela é eterna? Posso dizer que seria eterna? Não, ela não é eterna. Normalmente, eles vão acostumando a tomar a medicação. À medida que a criança vai crescendo, chega, por exemplo, no segundo ano do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, ela sabe o dia e as aulas que ela precisa de tomar o remédio. Quando chega à faculdade, melhor ainda. Então, eu vou tomar porque eu tenho tais matérias e essas matérias são difíceis para mim. Então, ele não tomaria direto, não tomaria Sim. todos os dias, especificamente para aquela matéria ou para aquele momento que ela precisa de uma maior atenção. Isso, à medida que a maturidade vem, não é? Aí ele consegue selecionar isso e se adaptar. Agora, criança não tem isso. Tem que tomar todos os dias. E não adianta tomar só no dia da prova. Sim. Tem que tomar todos os dias. O mais importante não é nem tomar no dia da prova, né? É a criança assistir a aula com a medicação. Porque ali ela vai internalizar o conteúdo, A questão da atenção durante as aulas. Exatamente. Então, hoje a gente falou sobre um assunto sério, delicado, e a gente deixa como dica, certo, Alessandra, para os papais que acompanhem os seus filhos de perto e em qualquer situação, qualquer dúvida, que procurem um profissional. Com certeza. Eu agradeço a sua participação e a Alessandra vai voltar em breve. Volto sim, com certeza. Olá, meu nome é Ana Paula, sou nutricionista e hoje nós vamos falar a respeito da diferença entre os alimentos light e diet. Basicamente, a diferença entre eles é o teor de açúcar e de gordura. Os alimentos light são aqueles alimentos cujo um dos seus ingredientes é reduzido em 20%, portanto, reduzindo o valor de caloria desse alimento. Já o alimento diet é o alimento com restrição de açúcar, sacarose, considerado carboidrato simples, que assim que digerido já é transformado em glicose. Esse alimento ele é direcionado para aquelas pessoas com restrição de açúcar, ou seja, os diabéticos. Um alimento diet, apesar de conter menor açúcar, ele possui um alto teor de gordura. Então, temos que tomar cuidado para que não tenhamos aí consumo de alimentos com restrição de açúcar e alto valor de caloria, ou seja, um alimento calórico rico em gordura. Esses alimentos, porém, vale a pena, então, nós fazermos sempre a leitura da tabela nutricional dos alimentos, para nos informarmos a respeito da caloria que estamos ingerindo. Essa é a minha dica de hoje. E o Você Sempre Linda de hoje está recebendo a fisioterapeuta Lívia Godoy. Tudo bem, Lívia? Tudo jóia. Seja bem-vinda novamente aqui no nosso programa. Obrigada pelo convite. Drenagem linfática. Conta pra gente, qual a diferença básica entre drenagem linfática e massagem redutora? Então, a drenagem linfática são movimentos suaves, lentos, com ritmo lento, para não estrangular os vasos linfáticos.
A massagem redutora, ela já tem uma abordagem mais agressiva. Então a drenagem linfática, ela é bem suave, ela é relaxante, é bem diferente. O nosso programa hoje está falando mais focado para a gestante em relação à drenagem. Quais os benefícios para a gestante? Então a gestante ela já tem uma alteração fisiológica, né? Um inchaço maior, então muitas vezes ela está tensa também nessa espera pelo bebê. Então a drenagem linfática na gestante, ela tem esse objetivo de reduzir esse inchaço e relaxar mesmo a gestante. Então o foco principal seria essa redução do edema. Redução do edema, do inchaço e esse relaxamento. E a partir de qual mês a gestante pode iniciar a drenagem linfática? No primeiro trimestre, geralmente a gente é bem cauteloso, né? E aí não é indicado fazer até a 12ª semana, né? Fechando esse primeiro trimestre, por causa de risco de aborto. É um trimestre, assim, que tem que dar uma... Na verdade, não fazer nada não nesse fazer primeiro nada, trimestre. Nada que não tenha costume Sim. mesmo e tal, mas o primeiro trimestre tem que ser mais reservado. Posteriormente, é super indicado. A partir de que momento a gestante ela começa realmente a ver que ela está sofrendo com essa questão do edema e que ela entra com o processo de drenagem para dar esse refrigério, assim? Normalmente é o 6º, 7º mês, é mais para o final ou não, antes também? Isso é muito individual Sim. também, né? Eu tenho gestante aqui que a partir do 5º mês já começou a ter um inchaço, já começou com edema, retenção de líquido e foi indicada a drenagem para ela. Agora, mais comumente, a partir do 6º, 7º mês já começa a sentir bastante inchaço. Mas a drenagem pode ir até o final da gestação ou não? Pode ir até o final da gestação. A gente está falando um pouquinho sobre edema, inchaço. Vamos tentar explicar para o pessoal em casa como que é isso por dentro. Essa questão da linfa, só para as pessoas entenderem o porquê que a gente fala que é tão importante beber muita água. Isso tem um porquê, principalmente na gestação, né? E a gente precisa eliminar as toxinas. Então a linfa contém proteínas de alto peso molecular e toxinas, né? A gente precisa drenar, elimina na forma de urina mesmo. Então no nosso corpo temos vários gânglios linfáticos, né? Axilares, supraclaviculares, então inguinais, e então a gente vai estimular esses gânglios. Pela drenagem. Isso, no início a gente estimula todos os gânglios do corpo. E é como se a gente fosse filtrar mesmo essa linfa, a gente vai encaminhando, através das manobras, encaminhando até os gânglios. E no caso da gestante, quantas vezes, Lívia, por semana você indica fazer a drenagem linfática? A princípio, uma vez por semana é indicado, mais para o final da gestação, onde tem mais essa retenção de líquido, o indicado seriam de 2 a 3 vezes por semana. 2 vezes por semana fica bem tranquilo. E para quem não está grávida? Para quem não está grávida, o ideal seriam sempre 2 a 3 também. Então, a grávida só no princípio uma vez, mas depois disso a não grávida também 2, 3 vezes por semana. 2 vezes a gente consegue controlar bastante. Então, um recadinho para o pessoal de casa: beber água, fazer atividade física, que ajuda bastante também no inchaço, e drenagem linfática. Lívia, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Espero tê-la novamente para poder nos dar mais informações, trazendo sempre novidades. Muito obrigada pelo convite. Volto sim. E o Você Sempre Linda vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Eu espero você no próximo sábado, 1h15 da tarde, aqui na TV Alterosa. Um grande beijo e até lá!